Caríssimas alunas, prezados alunos, no nosso encontro de hoje nós iremos falar sobre os bancários. Os bancários são aqueles empregados de empresas que fazem parte do sistema financeiro à luz da Lei 4.594 de 64, estando sujeitos à legislação bancária. Então, via de regra, são aqueles que trabalham em bancos. E por que nós precisamos estudar de forma especial os bancários? Porque os bancários, talvez a característica mais emblemática deles é terem uma jornada especial. O bancário comum, ele tem uma jornada de 6 horas diárias e 30 semanais, com 15 minutos de intervalo, artigo 224 caput da CLT. Já o bancário, que exerce uma função de confiança e recebe uma gratificação não inferior a 1/3 do cargo efetivo, o que a gente denomina, de forma carinhosa como gerentinho, tem uma jornada de 8 horas diárias e 40 semanais. E ainda existiria, a depender do nível de responsabilidade, o que nós chamamos de gerentão, que aí já entraria numa disposição que não é específica para bancários, mas existe muito no segmento bancário, que é o artigo 62, inciso 2, que é aquele que exerce uma função com amplos poderes de mando e gestão e ainda recebe uma gratificação não inferior a 40% do cargo efetivo. Nesse caso, ele não vai ter jornada controlada. Ele pode trabalhar menos, pode trabalhar mais, mas não vai ter fiscalização, portanto, ele não vai ter direito a horas extras, caso ele trabalhe mais que 8 horas diárias e 44 semanais. Então, nós temos, quando falamos em bancário, 3 situações. O bancário comum, que tem uma jornada de 6 horas diárias e 30 semanais. O bancário que exerce uma função de confiança intermediária, e que tem uma gratificação não inferior a 1/3 do cargo efetivo, com jornada de 8 horas diárias e 40 semanais. E temos o gerentão, que é aquele com amplos poderes de mando e gestão, e que exerce uma gratificação, que recebe uma gratificação de função não inferior a 40% do cargo efetivo. O que acontece? Vários bancos, com o objetivo de reduzir custos e despesas, acabam tentando, de alguma forma, desvirtuar estes parâmetros legais para o enquadramento da jornada de trabalho. Então, para vocês entenderem de uma maneira rápida, muitos bancos, eles tentam chamar índios comuns, para utilizar essa metáfora, essa comparação, melhor dizendo, índios comuns de cacique. Num banco todo mundo é cacique, com pouquíssimos índios. Todo mundo tem uma função muito importante. Se vocês forem observar até pela nomenclatura dada aos cargos, gerente de conta, gerente de atendimento, todo mundo parece que tem uma função muito importante. Qual que é o objetivo disso? É tentar, de alguma forma, puxar, atrair aquela função para a de gerentinho, de 8 horas diárias e 40 semanais, porque aí os bancos precisam contratar menos empregados, se eles conseguirem enquadrar a maior quantidade de bancários como 8 horas diárias e 40 semanais. Mas as jurisprudências, os tribunais, eles de alguma forma foram muito refratários a esta, digamos, tentativa. Eles de alguma forma não foram muito receptivos a essa manobra feita pelos bancos. E os bancos passaram a ser condenados de maneira intensa e significativa em horas extras, porque eles chamavam o bancário comum, que não exercia uma função de confiança destacada, de gerente com enquadramento com jornada de 8 horas, quando, na verdade, esse empregado deveria ter uma jornada de 6 horas diárias. Pois bem, como é que a gente consegue identificar o que é um bancário comum, o que é um gerentinho, o que é um gerentão? Bem, o bancário comum tem que ser aquele que exerce atividades bancárias típicas, e que, em tese, pela lógica, deve ser o maior quantitativo de empregados de um banco. Já o gerentinho, ele deve ter uma função
de confiança que o destaque em relação aos demais bancários, né? Deve ter uma relação de fidúcia especial. Ele possivelmente tem subordinados, ele vai exercer aí uma função de gerência, de chefia ou equivalentes, né? Então ele tem realmente dentro da estrutura do banco uma função que o destaca dos demais bancários. E o gerentão é aquele que realmente é o topo, né, da estrutura funcional de um banco. A figura dele acaba sendo equiparada à figura do próprio empregador, né? O gerentão, a lógica do gerentão, que é do artigo 62, inciso 2, é que não há como fiscalizar a jornada dele, porque quem vai fiscalizar é um subordinado, né? Como é que alguém que está sob a subordinação, né, de um empregado vai fiscalizar esse empregado? Então não faria muito sentido, portanto ele é dispensado de ponto, de controle de ponto, ele, né, não vai receber horas extras, até porque ele recebe uma remuneração superior em virtude dessa gratificação de função de pelo menos 40% do cargo efetivo. Professor, vamos pensar numa agência. O caixa bancário. Caixa bancário, sem sombra de dúvida, é um bancário comum. O meu gerente de contas. Via de regra, o gerente de contas exerce uma atividade bancária comum, né? Mas a função dele é importante. Pessoal, veja, todo empregado precisa, né, é inerente à relação de emprego, a relação de fidúcia, de confiança entre empregado e empregador. Mas se você for olhar o gerente de contas, a atividade que ele exerce é uma atividade bancária comum, né? Ele tem alçadas que ele não pode, via de regra, suplantar por decisão própria, ele não tem poder decisório final, ele está todo controlado. Olha, você pode conceder empréstimo desde que atinja esses requisitos, né? O próprio sistema, atingidos ou suplantados os requisitos, satisfeitos os requisitos, ele já dá a possibilidade de se conceder um empréstimo. Então, a atividade de um gerente de contas é uma atividade bancária normal. Então, ele também é um bancário comum, via de regra. Quem que seria aí um gerentinho, digamos assim? O gerentinho seria, por exemplo, um gerente comercial da agência, né, que tem subordinados, né, e que, de alguma forma, pode de alguma forma, identificar quando vão ser realizadas as férias, né, fiscalizar o trabalho dos seus subordinados, emitir ordens e assim por diante. Já o gerentão seria o gerente geral da agência. Seria um diretor de um banco, né, diretor regional do banco. Aí, obviamente, é um cargo bastante importante. Então, para finalizar e para vocês entenderem, dentro da estrutura de um banco, e a gente está se referindo apenas aos bancários, nós temos os bancários comuns, com jornada de 6 horas diárias e 30 semanais, portanto, trabalhando via de regra de segunda a sexta, com 15 minutos de intervalo. Nós temos os bancários que exercem função de confiança e gratificação não inferior a 1/3 do cargo efetivo, do valor de 1/3 do cargo efetivo, são 2 requisitos, portanto, né, com jornada de 8 horas diárias, 40 semanais e 1 hora de intervalo. E, finalmente, nós temos a terceira figura, que é a do gerentão, que ele não tem, né, controle de jornada, ele não tem direito às horas extras. E aí, nós estamos falando daqueles que têm amplos poderes de mando de gestão. Nós estamos falando daqueles que podem admitir, dispensar empregados, aplicar advertências, tem procuração para agir em nome do banco, realizar contratos comerciais, né? Tem vários subordinados, são diretores, chefes de departamentos, gerentes de agência e, o segundo requisito, uma gratificação de função não inferior a 40% do cargo efetivo. Ok? É claro que nos bancos nós também temos alguns empregados que não são considerados bancários porque são de categorias diferenciadas, e aí eles não vão ter essa jornada, vão ter a jornada própria da categoria diferenciada deles. Por exemplo, advogados. Advogados, eles não são enquadrados na jornada aí especial dos bancários. Ok? A súmula 199 do TST
proíbe a pré-contratação de horas extras, né? E o que é a pré-contratação de horas extras? É no momento da admissão já se chegar e dizer o seguinte: olha, eu já estou contratando você para trabalhar 2 horas extras. Sua jornada é de 6 horas, mas eu já estou lhe contratando, né, com jornada de 6 horas e 2 horas extras. Aí nós temos 2 problemas, né, e por isso que é proibido. Primeiro problema é que as horas extras devem ser excepcionais. Então, como é que você já contrata 2 horas extras de forma permanente? Então, seria uma subversão da regra de limitação da jornada até 6 horas diárias e 30 semanais para o bancário comum. Ok? A segunda questão é que, se fosse autorizada a pré-contratação de horas extras, para qualquer categoria, inclusive, embora a súmula 199 seja específica de bancários, você estaria, de alguma forma, frustrando a remuneração excepcional das horas extras, a remuneração adicional das horas extras. Em que sentido? Vamos supor que dentro de uma região, de um contexto, né, para aquele tipo de profissional, o salário ele varia entre R$ 2.000 e R$ 2.500. O que eu poderia fazer se me fosse permitido pré-contratar horas extras enquanto empregador? Olha, eu sei que, né, de acordo com a lei da oferta e procura, para aquele profissional se paga entre R$ 2.000 e R$ 2.500. O que eu vou fazer? Eu vou contratar ele com salário base de R$ 1.500, mas eu vou contratar horas extras já desde a admissão e vou pagar para aquele empregado R$ 1.000. Então, no total, eu estou pagando R$ 2.500, que era o que normalmente ele deveria receber. Alguém pode dizer, mas ele aceitou fazer as horas extras. Sim, mas o empregado, ele precisa trabalhar para sobreviver, então a liberdade dele é muito reduzida. Né? Lembrando daquele brocardo, não há necessidade, não há liberdade se você tem necessidade. Então, se você necessita trabalhar para ter recursos para sobreviver, você acaba aceitando. Né? E aí, quer dizer, o empregador que, em tese, já deveria pagar R$ 2.500 para um bancário que trabalha 6 horas e 30 semanais, ele, na verdade, está pagando R$ 2.500 já com hora extra. Então, há uma frustração do pagamento das horas extras. O que você deveria fazer? Olha, eu vou te pagar entre R$ 2.000 e R$ 2.500, então R$ 2.500, né? E, se houver necessidade, eu pago horas extras adicionais a esses R$ 2.500. Aí é possível. Mas pré-contratar desde a admissão horas extras não é possível pelos 2 motivos informados. E diante desse regime especial de jornada, é também importante a gente diferenciar bancários de outros empregados. Pois bem, como eu falei para vocês, empregados bancários são aqueles que trabalham em bancos, né? São aqueles que trabalham em empresas que fazem parte do sistema financeiro, à luz da Lei 4.594/64. Professor, empresas de processamento de dados que prestam serviço a banco. É muito comum o banco ter uma empresa de processamento de dados do mesmo grupo econômico para prestar serviço só para ele. Ao invés de ele contratar diretamente, o que ele fez? Não, vamos criar uma empresa à parte, porque aí não vai ser bancária, né? E ela vai prestar serviço exclusivamente para a gente. Bem, o que o TST fez? Percebeu a manobra, né? E foi o seguinte: olha, empresas de processamento de dados que são do mesmo grupo econômico do banco e que prestam serviço exclusivamente para o banco, o empregador único. Então, estes empregados da empresa de processamento de dados vão ter, né, digamos, a mesma jornada dos bancários lá do artigo 224, 6 horas diárias, 30 semanais, se for bancário comum, né, e se for o bancário de função de confiança, 8 horas diárias e 40 semanais. Ok? Agora, se esta empresa do grupo econômico não presta serviços exclusivamente ao banco, ele presta serviço também para terceiros, que não são entidades bancárias, aí o enquadramento na jornada dos bancários não é possível. É o que diz a súmula 239 do TST. Empresas de crédito, financiamento e investimento, súmula 55 do TST, terão a mesma jornada dos bancários. Então, empregados de empresas de crédito, financiamento e investimento terão a mesma jornada dos bancários do artigo 224 da CLT.
Empresas administradoras de cartão de crédito. As empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas a empresas financeiras, porque elas, bem ou mal, estão financiando, né, a compra de um produto. Então, o enquadramento também é com a mesma jornada de trabalho dos bancários. Então, se enquadra lá para esses trabalhadores de empresas de administradores de cartão de crédito, né, jornada do artigo 224 da CLT. E se forem empregados de estabelecimentos comerciais com parceria com administradoras de cartão de crédito? Por exemplo, uma grande loja de roupa que vende roupa, que tem lá um cartão de crédito com a bandeira XYZ. Tem lá o cartão de crédito dessa empresa, e aí ela pega os seus empregados da empresa de roupa, né, que vende e comercializa as roupas, para lá fazer o atendimento aí para adquirir o cartão, enfim. Bem, o TST tem entendido que, neste caso, não haveria o enquadramento, né, porque aí eles seriam empregados dessa empresa de roupa, tá? Então, ou não só de roupa, eu dei um exemplo, né? Muitas empresas de shopping, essas empresas maiores, né, que a gente vê nos shoppings que vendem uma série de produtos, elas têm esse serviço aí né, de cartão de crédito em parceria com as administradoras de cartão de crédito. Corretoras e distribuidoras de valores imobiliários, artigo 119, sem enquadramento. Cooperativas de crédito também não se enquadram, né, na jornada do bancário, o J379, porque não há previsão legal nesse sentido. Lembrando que empregados que pertencem à categoria diferenciadas têm uma jornada diferente, que não é a dos bancários. Então, advogados, engenheiros, que são empregados de banco, mas por serem enquadrados, né, em uma categoria diferenciada, não terão a jornada especial dos bancários, súmula 117. Vigilantes, bem ou mal, né, é uma categoria diferenciada, mas tem uma súmula específica, né, a gente poderia até deixar aqui para ficar claro que é uma categoria diferenciada, também não tem enquadramento bancário. Aqui, só para vocês entenderem e ficar claro, no passado, os bancos contratavam diretamente vigilantes, não eram vigilantes terceirizados. Então, é para este caso que é a súmula 257. Os vigilantes contratados diretamente pelo banco, né, não têm enquadramento bancário de jornada porque não são bancários. Eles são vigilantes, eles pertencem a uma categoria diferenciada e eles devem ser regulados pela lei própria dessa categoria diferenciada. Atualmente, nenhum banco contrata diretamente vigilante. O que eles fazem? Eles contratam uma empresa de vigilância terceirizada. Então, esses empregados dessa empresa terceirizada também não são bancários. Outras questões comuns à litigação bancária. É muito comum discussão sobre horas extras de uso de carro particular para visitas externas. E aí os bancários que usam seu carro particular para visitar clientes, eles querem o auxílio combustível. E, via de regra, eles recebem, sim, este auxílio combustível. Mas não apenas o auxílio combustível, mas qualquer tipo de ressarcimento decorrente do uso do carro em serviço. Então, desgastes com desgastes do pneu, filtro de ar, óleo, filtro de óleo, desvalorização, eles ajuizam uma ação trabalhista para pedir o ressarcimento, né, desses prejuízos que tiveram com o uso do seu carro particular. Alguns bancos, para evitar isso, o que eles fazem? Vai de Uber, né, vai de táxi, fica muito mais fácil e mais barato para o banco controlar. Aí entra uma outra discussão, mas se eles fazem visitas externas, né, eles estão trabalhando lá no banco, mas aí vira e hora eles têm que fazer uma visita externa para um cliente, né, fazer captação do cliente, para levar cartão de crédito, sei lá como é que é o relacionamento entre o banco e o cliente. Eles são trabalhadores externos e, portanto, não estão sujeitos à jornada de trabalho? Não. O trabalhador externo que não está sujeito à jornada de trabalho, artigo 62, inciso 1, é aquele que a sua atividade é incompatível com o controle de jornada. Nesse caso dos bancários, via de regra, esses que fazem visitas externas, é uma atividade mista, mas preponderantemente eles fazem uma atividade interna. E o banco tem como controlar essa duração das atividades externas. Então, embora, via de regra, os bancos aleguem isso, né, nas contestações judiciais para não pagar horas extras, porque o trabalhador externo não tem direito a horas extras, normalmente é um argumento que é muito frágil e é afastado. Né? Eu nunca vi
um bancário que efetivamente realizasse um trabalho exclusivamente externo e incompatível com o regime de controle de jornada. Portanto, é muito raro que haja um enquadramento do bancário no artigo 62, inciso 1 da CLT. Transporte de valores, às vezes vem essa alegação, né? O bancário dizendo o seguinte: olha, meu gerente me obrigava a transportar valores, a pegar os valores do cliente para pagar contas. Isso cada vez vai ficando mais raro, porque com a internet tudo se faz, né, em home banking, né? Pelo celular, pela internet, não há necessidade para que ocorra esse transporte de valores. E o transporte de valores realizados, né, para, de alguma forma, abastecer a agência de valores, né, de numerário, de notas, enfim. Isso é feito por empresas especializadas, até porque é uma atividade bastante de risco. Se, por acaso, um bancário constantemente realizar esse tipo de situação, né, ele transporta valores. Uma vez um bancário alegou o seguinte: olha, na nossa agência demorava a abastecer de moedas e a gente precisava de muita moeda porque a nossa agência era num shopping e os clientes, né, as lojas do shopping, especialmente as de alimentação, demandavam muito moedas para troco. Então eu tinha que ir em outra agência pessoalmente para pegar às vezes 5 mil reais em moedas, enfim. Bem, se acontecer isso, se ficar efetivamente provado, a jurisprudência tem dado indenização por danos morais a este bancário, porque acaba que é uma atividade de muito risco, que gera apreensão, sofrimento, preocupação, enfim. Então, este é o entendimento. Tá? Mas é muito raro que isso aconteça. É importante também lembrar que é comum que haja bastante acidentes de trabalho e assédio moral, pelo menos há muitas alegações disso em ações judiciais. Acidentes porque, especialmente no passado, o mobiliário do banco não era muito adequado, não era econômico, isso acabava gerando muita leva, muita dorte, muitos problemas, né, nos membros, especialmente superiores, braço, punho, né, ombro, enfim. Então gerava muita doença ocupacional, que é parada com acidente de trabalho. O empregado ele acabava se afastando, às vezes ele era aposentado por invalidez, e o banco sofria ações acidentárias, né, pagamento de indenização por danos morais, por danos materiais, se o empregado ficasse inválido, né, no sentido laboral, incapaz, o banco poderia ser condenado a pagar pensões vitalícias, né, de valores muito altos. Até pelo o impacto econômico que tais ações acabaram resultando nos bancos, os bancos passaram a levar a situação muito a sério e passaram a adotar medidas preventivas. Compraram mobiliário ergonômico, tem uma série de programas para evitar esse tipo de acidente, enfim. Então, o número de ocorrências de doenças ocupacionais hoje em dia nos bancos reduziu drasticamente. Tá? Nós temos ainda algumas alegações de assédio moral, né, dizendo que são colocadas metas muito abusivas, porque realmente a gestão bancária ela é muito agressiva, né? Os bancos eles têm metas muito, digamos, muito altas e acaba que o gestor, né, ele controla essas metas de uma maneira muito intensa e cobra muito dos seus empregados. Isso pode gerar práticas abusivas. Se ficar evidenciado, obviamente, esses bancários eles terão direito subjetivo a uma indenização por danos morais e outras reparações que se fizerem necessárias. Antes do Supremo Tribunal Federal entender que se poderia terceirizar a atividade fim, havia muita discussão de terceirização ilícita, né? Justamente como a jornada do bancário era especial, né, reduzida, e, portanto, acabava tornando a contratação da mão de obra mais cara, porque você está pagando um valor alto para uma jornada de 6 horas, tem que contratar mais bancários. Muitos bancos eles tentavam criar empresas para prestar serviços aos bancos, né, e evitando, assim, o enquadramento bancário. Mas, com a possibilidade agora de terceirização da atividade fim, essas discussões sobre terceirização ilícita
foram reduzidas, tá? Então a situação está um pouco mais controlada, porque agora o banco pode efetivamente contratar empregados terceirizados para a sua atividade fim, pelo menos é assim que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Senhores, por hora é só, né? Agradeço muitíssimo a paciência, qualquer dúvida estou à disposição. Até o nosso próximo encontro.